Bom, o Ibov fechou a sessão em alta, ainda que ganhos, a gente vê aqui ganhos modestos, mas ainda assim renovou a sua máxima histórica, se aproximando dos 120 mil pontos, né? O que eu havia mostrado ontem, com este inside bar, era que provavelmente veio fechar o gap, mas não, né? Não rompeu os 118.500. Então, ele avançou, continuou avançando. Mesmo porque a Europa também avançou, e Estados Unidos, né, renovando as máximas, hoje também mais uma vez, por conta aí desse novo pacote de estímulos. Só que agora à tarde, os índices recuaram bastante, principalmente o Dow Jones, entrou bastante pressão de venda, porque aí há um impasse ainda, né, que o Senado provavelmente deve decidir hoje, né, se vai estender essas parcelas de $600 por semana para 2.000, né, os pagamentos diretos aos desempregados. Por enquanto, esse auxílio, esse estímulo de $2.000, ele foi bloqueado aí pelo McConnell, né, o líder da maioria no Senado nos Estados Unidos. Bom, e os maiores ganhos hoje para esse último pregão aí, penúltimo, aliás, né, o último é amanhã, os maiores ganhos foram com o CSNA3 e os Minas. Cogni também, né, a Cogni 3, ela foi também outro destaque entre as altas, né, e chegou com ganhos aí de 5%. Mas aqui o índice, né, apesar do gap de alta, ele fechou logo a seguir, então um gap de exaustão. Bom, aqui deixou um engolfo de alta, um engolfo de baixa antes de fechar. A gente vê aqui o doji e logo depois não conseguiu romper. Então, pode ser que para amanhã entrando mais correção, né? Para voltar para cá, para esse suporte principal em 118.500. Vamos ver, né? Por enquanto, aqui no dia de ontem já mostrou exaustão, mas ele ainda avançou mais um pouco. E também aqui, olha, no diário, a gente vê divergência de baixa. E como já entrou pressão de venda, até então o ADX não concordava aqui com a continuação do movimento, ele agora, como entra pressão de venda, ele já começa a dar força aí para esse movimento. Vamos ver. Vamos ver aqui amanhã se ele vai avançar ou se entra mais correção. Pelo menos para os índices americanos aí, entrou, né, bastante correção agora na parte da tarde. Bom, o real, ele acabou disparando hoje, né, as ações dos mercados emergentes atingiram novos recordes aí com os dados otimistas, né, esperanças também de maior pacote de estímulo para os Estados Unidos, vai impulsionando essas compras aí de fim de ano, né, para esses ativos, e que devem se beneficiar também de uma recuperação econômica rápida, né. Saltou de uma baixa de um mês para ser negociada aí por uma alta de 0,9. O governo também divulgando déficit orçamentário em novembro, bem abaixo das previsões. Outros dados também que saíram para o Brasil, o IGPM ele ficou abaixo da previsão, os dados mais fracos, e a taxa de desemprego também, né, um pouco mais fraca que a previsão de 14,7, veio 14,3. Mas a previsão, a prévia, aliás, os últimos dados ficaram em 14,6, aí a taxa de desemprego. Ou seja, por mais que tenha caído um pouco, a situação ainda é precária para o Brasil, né? Foi a primeira queda desse ano, pela primeira vez aí nos 3 meses até outubro. Outra pesquisa também mostrou que a confiança do consumidor aumentou para dezembro, né, pela primeira vez também em 3 meses. E as ações acabaram atingindo uma breve alta, né, apontando aí para tendências de melhoria para os países emergentes, aqui para o Brasil também, enquanto os investidores também esperam aumento da liquidez para os Estados Unidos, né, agora a liquidez nessa reta final, ela cai, né, e a volatilidade aumenta,
E isso ajuda, né, a beneficiar os ativos de risco. Esse pacote fiscal mais amplo do Congresso nos Estados Unidos tem ajudado também a melhorar o investidor, a perspectiva, né, para os ativos de risco, e o Brasil é um deles, né, vem se beneficiando também, porque todo esse movimento que ele vem fazendo aqui, o Brasil, por si só, a Bolsa não tem fundamento, né, para isso. Tudo vem sendo puxado aí pelos Estados Unidos, por China, todos esses dados, né, que a gente vem, as melhorias que a gente vem acompanhando, a Europa também, né. Mas, apesar dessa alta do dia de hoje, a moeda, né, é uma das piores aí de desempenho para os mercados emergentes nesse ano. Contra o dólar, já uma queda de 30%, e visto também que o Brasil, dentre os países, né, é o mais afetado aí pela pandemia. Vacinação ainda não aconteceu para o Brasil, eu até comentei isso ontem. Quanto mais os países avançam, mais o Brasil fica para trás, porque nada foi resolvido ainda, né? A tendência é esperar essa piora aí, a segunda onda da pandemia para o Brasil, para, acho que, poder pensar numa vacinação, né? Essa burocracia que tem no Brasil de aprovação das coisas, né, de liberação, isso é um problema também. A Argentina, você vê, a Argentina começou a vacinação hoje e Brasil nada ainda. Então, apesar disso, né, o real ainda tem um saldo bem negativo aí, principalmente, né, contra o dólar, e continua entre as piores moedas dos países emergentes aí para o ano, com pior desempenho. O Banco Central também ontem vendeu 530 milhões em intervenção aí no mercado de câmbio à vista. Foi pela primeira vez em 2 meses, né, depois que o real caiu para a menor baixa de um mês em relação ao dólar. Então, a venda ajudou o real a se recuperar, né, cerca de metade aí de suas perdas anteriores, pelo menos, para a negociação em torno de 5,27 por dólar. Né. A última intervenção do Banco Central no mercado à vista foi no final de outubro, né, embora tenha vendido dólares aí nos últimos 2 meses. E acumula queda aí de 30% em relação ao dólar, né, e pior desempenho também em relação ao dólar e as moedas aí dos países emergentes. Os principais impulsionadores foram as taxas de juros brasileiras também sendo reduzidas a um recorde de 2%, que é o piso histórico. A última reunião aí do Copom manteve as taxas, né, porque até então as conversas era de que iria abaixar muito mais, né, fazer mais um corte. E também a preocupação crescente com essa saúde fiscal do país, que é ponto crítico aí agora, né, na atualidade, para o Brasil. Então, aqui, probabilidade que eu vejo aqui, pode ser que volte para cá, ou, né, que continue. Vamos ver como é que vai ser a movimentação aí durante a noite para os mercados asiáticos, né? Também tem essa questão aí do Congresso, do Senado, né, se vai aprovar esses 2 mil dólares. Se não, olha, a gente tem uma movimentação boa aqui para o Ibov, né? Olha o vazio no gráfico que ele tem para voltar a preencher, né? E tem como, numa correção maior, tem como suporte principal aqui 115 mil pontos. Voltar para esse vértice aqui e vir de encontro à média de 200. Aqui. Já mostrou a exaustão ontem. E o ADX também ainda não confirma. A gente vê aqui esses últimos movimentos que ele deu uma empinada aqui para baixo, né, veio aqui para baixo, ou seja, não confirmando o movimento, e agora está voltando, porque já entrou essa pressão de venda. Vamos ver aí para amanhã também os índices, né, os futuros aí nos Estados Unidos, S&P, Nasdaq, vamos ver se durante a noite eles vão continuar subindo.
ver o que você vai resolvido aí, o que vai ser resolvido, né, desse estímulo aí fiscal para os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada lá nos gráficos. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou começar aqui com a GGBR. GBR ontem eu até mostrei, né, que eu tinha entrado aqui numa compra, apesar de ela ter voltado um pouco, mas estava formando um triângulo simétrico, e mostrei, aliás, falei também uma particularidade dela, né? Eu tenho divergência de baixa, inclusive aqui sinalizada no semanal, que a gente vê uma cunha ascendente se formando. Tem dois dojis já numa região de força, né, os R$25, um inside bar que tinha deixado na semana anterior. Provavelmente, né, GBR encontra aqui um movimento de correção. Mas aqui no diário, olha, já formou um doji hoje. Então, ele voltou para buscar esses 25. E eu ontem, quando mostrei, eu falei, bom, eu vou esperar que ele volte aqui para 25. Voltando para cá, eu saio da operação. A particularidade aqui para a GBR, que ela tem o costume, né, de romper topos anteriores e falhar. Ou seja, ela faz falso rompimento. Topos anteriores e regiões, assim, de força, com o número inteiro. Então, ela já fez aqui na primeira vez dia 18, voltando agora. Como me deixou um doji, provavelmente ela pode voltar aqui para R$23, como primeira perna de correção. Então, eu saí fora e a hora que me der a oportunidade de comprar novamente, eu entro. Aqui nos setores, materiais básicos, BDRX, materiais básicos já uma alta bem acentuada que a gente consegue ver aqui. Indústria, energia, que são as elétricas, né, small caps. O IBOV está aqui, né, e logo abaixo, né, dele aqui eu tenho utilidade pública. Bem abaixo de todos os outros setores, eu tenho os fundos imobiliários e os bancos. Então, a gente vê aqui, né, os materiais básicos que eu venho mostrando, que vem se destacando, né, vem se afastando de todos os outros aqui, ó. Corrigiu abril e maio, mas aqui, a partir de junho, ele começou a se distanciar, se deslocar de todos os outros. Então, vamos ver lá, CSNA3 e os em Minas. Olha, CSNA3 avançando 32,50. Bom, já mostrou exaustão aqui, provavelmente amanhã entra uma pequena correção. Pequena correção essa que volta para cá para os 31, vendo que ela avançou o dia todo, né? Não teve muita correção. Então, ela mostrou exaustão, deixou uma estrela cadente, um ringman, e já no fechamento deixou outro na região 50. Olha, um doji, provavelmente vem essa primeira correção aqui para amanhã. Avançou bem, né? A CSN, estão vendo que havia formado aqui a cunha, mas não perdeu R$30 e continuou o movimento. Fechou aqui em 4,86 hoje. Divergência de baixa também aqui, que a gente vê pelo MACD de histograma. O próxima correção amanhã entrando para a CSNA, volta pelo menos aqui, primeiro momento, para R$31. Olha quantas semanas ela vem subindo sem nenhuma correção. Por enquanto, 5 semanas consecutivas aqui de alta para ela. Então, aqui pelo diário, movimento de correção, não tem reversão, ainda não tenho, apesar da divergência aqui, ainda não tem sinalização de reversão de nada, nem tendência, nem movimento. Correção aqui normal após forte movimentação. O petróleo também, ele subiu no dia de hoje, né? E com isso ajudou aí a Petrobras e Prio, né? Que abriram aí já com 1%. A alta mais forte foi para Prio. Então, vamos ver lá. Petro 4. Petro avançou ontem, hoje entrou a correção aqui em 28. Veio fechar gap. Avançou aqui
no fechamento, né? Em 28,18, só que deixou um doji. Provavelmente vai continuar amanhã essa correção. Por quê? No diário tem uma pequena estrela cadente e hoje um hangman. Então, agora o próximo suporte para ela aqui, região de R$27. Vendo aqui numa hora, eu tenho um engolfo de baixa, né? Uma bandeirinha de baixa também se formando. Então, tem a abertura dessa barra para voltar a buscar aqui em 27,40. Né? A gente vê aqui o primeiro nível de suporte. Vamos ver os Minas, que eu não olhei. Os Minas ontem, né? Fechou em 1,09. Não tenho, apesar de ter renovado a máxima, não é um Dark Cloud. Dark Cloud seria, né, a formação aqui de um Dark Cloud se fechasse aqui para baixo nos R$14. Ou seja, eu tenho um fechamento abaixo dos 50% do que no anterior, não foi o que aconteceu. Então, correção normal, que foi esse movimento aqui, ela continua avançando hoje aqui em R$15. Olha, não tenho reversão e aqui OBV e MACD histograma. Por quê? Porque essas últimas correções que os Minas têm feito são pequenas, então vai continuar. Né? R$15 como próxima resistência, também mostrou exaustão aqui. Estrela cadente, spinning top, falso pin bar e aqui um hangman. Vamos ver aqui pelo Reiknash. Ó, um doji, outro doji. Pode entrar uma correção amanhã. Vai parar onde? Provavelmente aqui, 14,50. Primeira região aí de suporte, de força, né, que os Minas têm para voltar a buscar. Vou ver o Reiknash aqui. Enquanto tem movimentação para continuar. Ó. Também pelo semanal, apesar de que já tem uma ligeira divergência, mas a OBV continua aqui mostrando movimento, né, de alta. Prio. A Prio teve maior movimentação, né? Ontem, onde fez máxima em 71,37 e hoje deixou um inside bar. Na última semana também mostrou exaustão. E os candles, olha, pelo Reiknash por enquanto, um candles com menor amplitude, uma hora. Ontem não conseguiu avançar, hoje aqui buscou uma recuperação aqui, após a abertura, deixou esse engolfo. Só que o engolfo aqui, olha, é de baixa, assim como esse já do fechamento. Então, amanhã tem tudo para voltar para cá, no 66 e romper, aliás, 65, né? E romper isso aqui. Olha o grande vazio no gráfico que eu tenho para voltar a ser preenchido aqui. Então, provavelmente, amanhã, né, tem essa acumulação aqui para entrar uma correção maior. Por quê? Porque ela também vem subindo bastante, né, sem correções significativas. Pode ser o primeiro momento aqui, a primeira entrada de correção. Para Prio, né, olha a semana. Um doji, região de resistência, região de força, R$70. Mostrou exaustão na semana passada. Pode começar a entrar a correção para ela. Por enquanto, a BV e MACD histograma ainda não me sinalizam nada. Mas no diário, né, já tem uma primeira correção a ser feita aqui e voltar na abertura dessa barra. Aqui em R$60, primeiro nível de suporte. Tem todo esse fractal aqui para refazer. Cogni. Bom, a última vez que eu mostrei Cogni, ela tinha aqui esse canalzinho. E como ela tinha uma região de força aqui nos 4,80, região de força, né? Um suporte aqui, em vários toques anteriores,
E eu tinha aqui também um martelinho. Entretanto, né, ela não conseguiu voltar para R$ 5, porque aqui, qual era a probabilidade? Só revertia movimento se voltasse a romper. Não voltou, então esse candle aqui sinaliza a continuação do movimento, né, movimento prévio. Porque ela tentou sair desses R$ 5, mas não conseguiu. E a última tentativa foi aqui em 14 de dezembro e acabou deixando em golfo de baixa. OBV rasteiro, isso mostra o quê? Que Cogni está muito fraco e vai continuar, porque esse último movimento de hoje, olha a rejeição mais uma vez na região de 4,80. Então, tem uma bandeirinha de baixa aqui sendo formada e Cogni provavelmente vai voltar a buscar 4,20. Isso já vem também sendo sinalizado aqui numa hora. Vendo que não tem força o movimento? Principalmente MACD histograma e OBV me confirmam isso. Na semana, outro doji, ou seja, tem uma pequena bandeirinha de baixa aqui, e a tendência é para ela continuar. Olha o OBV, olha o MACD histograma, esse último repique que ela fez não tem força nenhuma, olha as médias aqui se cruzando, ou seja, dando continuidade ao movimento prévio. Aliás, né, a bandeirinha de alta, de baixa sendo formada aqui foi esse movimento, né, no semanal. Pode ser que ela volte para cá ainda em 13,50. Por enquanto, pelo diário, o suporte mais próximo é 4,20. Para os fundos aqui de 28 de outubro. O setor que está bastante fraco, né, enfrentando muitos problemas aí, as questões da pandemia, e muita gente também perdeu o emprego, né, não consegue manter mensalidade de nada. Claro, se manter já é difícil. Mas apesar desse movimento de alta aqui, ela fechou em 1,96, devolveu boa parte dos ganhos aí de abertura, ela ainda acumula expressiva baixa de 58% no ano, né, a segunda maior queda do Ibov para 2020. Então aqui não tem grande movimentação para ela, a não ser continuar o movimento prévio. Dia bom também para os frigoríficos, né? Marfrig, BIF, JBS. Vamos lá dar uma olhada. Bom, Marfrig. Marfrig é um caso sério aqui, porque ela não consegue superar R$ 15 mais uma vez. Então, ela voltou a buscar recuperação, apesar de se manter em 14,50. Provavelmente ela vem buscar aqui essa região de 13,50 ainda. Ó, estão vendo que eu tenho um doji? Então, foi só um movimento de recuperação, ou seja, voltar a buscar a abertura dessa barra se aproximar, voltar a se aproximar aqui de R$ 15, foi o que ela fez. Vendo que já entrou muita rejeição, e já no final de sessão deixou um spinning top e um hangman. Então, provavelmente vai continuar o movimento, né? Vai voltar a romper 14,50 e vem aqui para baixo. Fechou aqui em 1,24. Nada ainda, né? Não tem... Olha, triângulo simétrico. Triângulo simétrico aqui no meio do caminho, movimento prévio, queda. Ainda não tem reversão aqui confirmada, né, pelo MACD histograma. Mas, como ela não consegue romper, já vários testes aqui em R$ 15 e não rompe, olha, um inside bar, mas esse inside bar, né, para voltar ao movimento anterior. Provavelmente ela vem para cá para os R$ 13. O movimento ainda é fraco, né? E o MACD histograma ainda não confirma que ela vai avançar. Tem muita resistência aqui nos R$ 15, né? Ontem, a Secretaria de Exportações do Brasil também publicou dados, né, de exportação da proteína para 4 semanas de dezembro. Os volumes de carne bovina caíram,
4% aí na base anual, contra 8% aí de alta aí no mês de novembro, os preços caindo 10%, novembro caíram 9%, o frango também, os volumes caíram 5%, caíram mais que o mês de novembro, que foi 3%, enquanto os preços caíram 13%, contra a queda aí de 17% para o mês de novembro. E carne suína, os volumes aumentaram, 14% na base anual. Sim, o maior consumidor é a China, né? Porque eles enfrentavam lá a peste suína já nesse ano, né? Tiveram bastante problema com isso, então estava exportando cada vez mais aí pelo Brasil, né? Só que aqui os volumes aumentaram 14% na base anual, né? Mediante uma alta de 32% no mês de novembro. Então, ainda caiu, né? Os preços caindo 6%. Sim, por isso que não está avançando muito, né? Para o Brasil, mercado interno, falando lá do Brasil, que a gente vê, pelo menos que eu acompanho aqui nos noticiários, que a carne já, o preço aumentou, já para esse último mês, e provavelmente, né, no início do próximo ano vai aumentar mais uma vez. O que a gente vê com a inflação mais alta aí para o Brasil, a gente viu os últimos dados, e né, em decorrência aí da alta, principalmente dos alimentos, carne, boi e frango também, arroz, feijão e soja, né, o óleo de soja, que os grãos a gente vê os contratos subindo bastante, né, devido aí à demanda, mesmo com o clima mais seco, isso tudo aí, China é o maior consumidor, mesmo com esse clima mais seco aí para a América do Sul. Marfrig, né, JBS 3, JBS também não conseguiu superar 24, então ela tentou aqui dia 23 na última semana, voltou, renovou o máximo, mas entrou muita pressão de venda, deixou a estrela cadente. Ver se ela vai romper isso aqui, né? Se ela vai perder realmente os R$24 ou se vai continuar. Pelo menos aqui o movimento é bem fraco, né? Tem a cunha ascendente se formando. Primeira correção que tem para a JBS é R$23, desses níveis aqui. Mas ela tem todo esse vazio para voltar a preencher, né? Então, como eu sempre mostro, probabilidade disso aqui. Vem para cá, 23, volta para o número inteiro e depois vem para cá, 21,50. É a próxima parada aqui de suporte para vir de encontro à média para a JBS. Semana também, né, apesar de ter renovado o máximo mais um doji aqui numa região de forte resistência. Isso, resistência desde 26 de fevereiro, foi quando não abriu aqui no gap de baixa semana, né? Não conseguiu segurar nesse nível, né? Porque já é suporte, já desde 2019, foi resistência também no início de 2019, maio e julho. Depois virou suporte e agora é forte resistência. Ela já tentou várias vezes sair daqui, mas não conseguiu. Ainda não tem uma confirmação aí da reversão de movimento. Por quê? Porque ela só vai reverter quando sair desses R$26. E ela vai continuar estendendo a partir daí. Até então, enfrenta forte resistência. E esse doji, nessa linha de resistência aqui, provavelmente vai trazer ela de volta para cá nos 21. Vou guardar aqui. BIF 3 não saiu dos 10,50, não chegou a tocar R$11. Por enquanto,
né? Ela tentou se aproximar, não conseguiu, e deixou aqui um dark cloud. Hoje, buscou recuperação, só que, olha, pressão de venda em 10,50, então ela deve continuar aqui para fazer o 100% desse dark cloud, mesmo porque, olha, o ABV mostrando ainda muita fraqueza para a BIF3, então, ela ainda pode voltar aqui a buscar o número inteiro, fazer um falso rompimento aqui em 9,90. Primeiro nível de suporte, aqui para BIF3. Ela só vai conseguir reverter esse movimento mais fraco quando superar os 12. Antes disso, mostra muita fraqueza que a gente vê pelo ABV. Vendo aqui, muito fraco ainda para ela, e ela só vai conseguir dar continuidade quando ela superar R$12. Ainda assim, está limitada a esses últimos topos, né? Aqui na região de 15, praticamente 14,50, que ela já tentou várias vezes sair daqui. Isso vem desde 2 de dezembro de 2019. Já tem um ano que ela vai tentando sair desses níveis e não consegue. Por enquanto, forte resistência é R$11. Provavelmente ela ainda faz mais essa correção e sai posteriormente avançar. Uma hora também começou a entrar a correção, né? O candle não rompeu aqui a abertura, não rompeu 10,50. Já foi deixando muito doji, ou seja, não vai avançar por enquanto, não dá essa possibilidade. A tendência é continuar a correção.